computadores, tablets, notebooks, smartphones somados assim pelo Brasil. É importante ressaltar que esse número ele foi influenciado, né, pela pandemia de Covid-19, porque teve toda aquela questão do acesso remoto, do trabalho híbrido e do trabalho remoto também, do ensino à distância, que incentivou esse grande número. E pensando na grande questão, na grande presença da tecnologia na sociedade atual, surge a hipótese de que o excesso de tecnologia prejudica o desenvolvimento de crianças e adolescentes, e que a problemática seria qual é o impacto do uso excessivo da tecnologia por crianças e adolescentes, e quais fatores contribuem para esse aumento. Agora, a respeito da justificativa, levando em consideração que a infância e a adolescência são as primeiras fases assim, da vida de um indivíduo, é justificado que as tecnologias estão sendo inseridas cada vez mais cedo na vida das pessoas e que o desenvolvimento de crianças e adolescentes é prejudicado. Tem uma frase do Comitê Científico do Núcleo Ciência pela Infância que norteia bastante a situação, sendo ela: a primeira infância é uma fase fundamental no qual ocorre o desenvolvimento de estruturas e circuitos cerebrais, também como a absorção de capacidades fundamentais que permitirão o aprimoramento de habilidades futuras mais complexas. Ou seja, durante a infância e adolescência que há o desenvolvimento do indivíduo para a sociedade, né? Porque é aquela fase que as crianças, elas aprendem a aprender. Então, elas são facilmente mutáveis perante a sociedade. Agora, em relação aos objetivos, o objetivo geral do trabalho foi analisar o impacto do uso excessivo da tecnologia durante a infância até a adolescência. E os objetivos específicos sendo, primeiro, apresentar como os mais jovens estão sendo prejudicados pela alta exposição à tecnologia. O segundo seria descrever os principais fatores que proporcionam um aumento do uso tecnológico por crianças e adolescentes. E o terceiro seria discutir quais impactos sobre os jovens afetam a sociedade atual. Agora, a respeito do referencial teórico, o termo tecnologia da informação, ou TI, segundo o autor Lemos II, é utilizado, né, para referenciar o conjunto de recursos não humanos dedicado ao armazenamento, processamento e comunicação da informação. Porém, as tecnologias, o termo também abrange que as tecnologias são utensílios e ferramentas que promovem ações, serviços, produtos capazes de produzirem textos, registrarem, compilar os dados, utilizar o georreferenciamento para a localização de lugares, atuarem na captação e tratamento de imagens e produzir inteligências individuais e coletivas. Porém, também é importante ressaltar que o termo ele também está associado a dispositivos tecnológicos, como computadores, celulares, notebooks e até televisores também. E também está associado a dispositivos digitais, que permitem, né, que os seus usuários compartilhem informações entre si, seja por forma de aplicativos, imagens, mensagens, através também de outros dispositivos, e também, como exemplo, as redes sociais. Bom, a respeito do método de pesquisa, ele se trata de uma revisão integrativa da literatura, que a gente tem, né, o intuito de contribuir com novas informações a respeito, né, sobre os métodos e resultados apontados durante a pesquisa. De início, né, para a seleção dos trabalhos, né, que fariam parte, né, do escopo argumentativo desse trabalho, foram estabelecidas duas perguntas. A primeira pergunta, identificada como Q1, ela pergunta qual o impacto do uso excessivo da tecnologia por crianças e adolescentes, e a segunda pergunta, identificada como Q2, ela pergunta quais fatores contribuem para esse aumento. E partindo dessas duas perguntas, foram utilizadas as bases de dados do Google Acadêmico e da plataforma Cielo, em busca de artigos, trabalhos, obras que pudessem fazer parte do escopo do trabalho, né? E no primeiro conceito, assim, foram utilizadas as palavras impactos, jovens e tecnologia, a fim de
utilizaram primeiro, assim, fazer um primeiro apanhado dos trabalhos relacionados com base no título. Seguindo o próximo critério de seleção, foram feito, teve a questão da eliminação dos trabalhos que eram duplicados para evitar dualidade de informações, os trabalhos que eram conclusivos, e também foi para o último critério, que foi a leitura das obras, e foi feito para ver se havia aderência ao tema proposto. E também que nos traz que a análise e interpretação dos fatos da ideia presente nesse trabalho, elas são baseadas no resumo dos temas e ideias apresentados nas obras, né, nas obras como Cretinos Digitais, por que os filhos pela primeira vez têm o QI inferior aos pais, que são fundamentadas nesse livro, em outras obras por autoridades sobre o assunto, mas que não se limita apenas à cópia de ideias, porque a análise e a interpretação, ela é fortemente influenciada pelo foco temporal que é estabelecido no tema, que no caso seria a pandemia, e também as características necessárias do ponto de vista original desse trabalho. Agora, resultando, assim, o próximo tópico seria resultados e discussões. Primeiro, como foi mencionado, foram divididas em duas perguntas, né, para entender todo o processo de desenvolvimento do trabalho. A primeira pergunta, né, que seria qual o impacto do uso excessivo da tecnologia por crianças e adolescentes, traz um ponto importante que, primeiro, seria identificar a utilização por crianças e adolescentes. E, conforme vocês estão vendo, há um quadro que se refere ao tempo diário utilizado em média por faixas de idade, que foi adaptado, né, da obra de Desmouriez, que foi realizado em 2019, onde no campo esquerdo há o índice de idade e no campo direito a faixa, né, do tempo diário, onde foi comprovado que entre o nascimento e o primeiro ano de vida, as crianças, né, aqueles bebês recém-nascidos, eles passam, em média, 50 minutos, tem 50 minutos de exposição à tecnologia. Durante o segundo ano de vida até o oitavo, cerca de 3 horas de exposição. E durante o oitavo ou 12º ano, que seria ali o período da pré-adolescência, o tempo ele passa a ser 4 horas e 45 minutos. E na adolescência, que há uma maior exposição à tecnologia, o tempo ele estabelece com 7 horas e 22 minutos. É importante ressaltar que essa pesquisa ela foi feita antes da pandemia. Em 2022, Moyer, um outro autor, ele refez o estudo e percebeu que houve um aumento na utilização de tecnologia, assim, principalmente entre os pré-adolescentes e os adolescentes. Um aumento de cerca de 17%, onde na pré-adolescência foi definido que um pré-adolescente ele passa em média 5 horas e 30 minutos, quase 5 horas e meia, então. E um adolescente, ele passa em média 8 horas e 39 minutos, o que ressalta, né, que a gente conclui, que pode se concluir, é que a tecnologia, de fato, a pandemia, perdão, ela de fato influenciou o uso exagerado, assim, da tecnologia por crianças e adolescentes, porém é correto afirmar que foi somente por causa disso, porque antes da pandemia já havia esse aumento, essa utilização exacerbada. Continuando respondendo o primeiro tópico, né, quais são os impactos, né, do uso excessivo da tecnologia por crianças e adolescentes, é possível citar que o desempenho escolar é prejudicado, porque há um número maior no desinteresse pelo estudo, também relacionado à dificuldade de concentração, e também porque é apontado que a tecnologia é a maior parte do tempo que as crianças e os adolescentes a utilizam simplesmente no sentido recreativo, não integrativo. E também é importante ressaltar que
o desenvolvimento social também é prejudicado, porque o tempo que uma criança gasta utilizando a tecnologia é um tempo que ela perde o que ela perde é o tempo que ela perde tendo outros estímulos influentes, né, para a vida, para o desenvolvimento dela. Por exemplo, também a língua, a questão da linguagem, porque muitos pais muitas vezes não conseguem, utilizam a tecnologia meio que para acalmar essas crianças mais pequenas. E também tem a questão de que não há tanta interação com os pais, porque necessariamente não precisa, eles não tendem a Cuidado, ficar mais cuidado para não apavorados. estourar cuidado para não estourar no tempo, Carlos. Tudo bem, Ok? então, eu vou Tá. finalizando aqui. Também Ah, temos ainda tem mais 5 minutos. 5 minutos? Tá Sim, bom, vou sim. dar uma apressada aqui. Também temos a questão de problemas de saúde, né, como os problemas mentais relacionados ao sedentarismo, obesidade, diabetes e também o sono prejudicado. E também a gente ressalta que é um ponto a ser prejudicado porque mostra que países começaram a restringir isso. Por exemplo, na França e na Holanda, não é permitido que as crianças e adolescentes levem equipamentos eletrônicos para a escola, porque tem um intuito com o argumento de que prejudica o desempenho escolar. Mas uma ressalta, em países como a China e Taiwan, eles proíbem, o governo ele multa os pais que não regulamentam o acesso que os filhos deles, menores, têm à tecnologia. Bom, a segunda pergunta, né, que seriam quais fatores contribuem para esse aumento, basicamente a gente foi descoberto que o capitalismo, o sistema capitalista que promove e incentiva o consumo digital em excesso para toda a sociedade, porque cria o capitalismo, ele começa a explorar os ambientes o ambiente social dos indivíduos da sociedade, porque o tempo assim de lazer, as pessoas pensam que elas estão num momento descontraído e acaba resultando acaba elas estão incentivando as outras empresas. Mas como isso acontece? Isso acontece por formas de algoritmos, que os algoritmos presentes nas plataformas digitais fazem com que as informações coletadas por eles fazem com que se estabeleça um perfil digital, que também está fortemente relacionado à subjetividade maquínica, onde há a troca de informações de um homem com a máquina, e faz com que o homem fique muito mais associado à máquina. E o que acontece? Essas informações, quando são coletadas, as empresas coletam, analisam o perfil do indivíduo e, a partir daí, começam a criar novos produtos, incentivando ainda mais a presença da tecnologia. Por isso que a tecnologia é inserida mais cedo na vida das crianças. E também aqui é importante ressaltar um exemplo muito bom de subjetividade maquínica, é a inteligência artificial. Hoje em dia, quando você tem máquinas realizando tarefas que antigamente eram atribuídas somente às pessoas capazes de fazer, hoje temos máquinas conseguindo fazer, plataformas, essas inteligências, por exemplo, o ChatGPT, que serve como que você, além de conseguir interagir com ele, você ainda consegue fazer com que ele ainda consegue realizar, escrever texto, produzir imagens, ele mesmo tem essa capacidade. E também como isso prejudica as crianças é que, como o ChatGPT ele tem uma ferramenta muito forte de pesquisa, quando as crianças utilizam isso em excesso, acaba influenciando o desenvolvimento crítico, porque não existe mais a necessidade de pesquisa, porque é tudo muito fácil, porque você pode perguntar o que você quiser para ele que ele vai te responder. E é justamente isso que a gente acaba citando, que a sociedade caminha para que seja mais dependente do uso da tecnologia. E o que acontece no último tópico, sendo o mundo real versus o mundo digital, é importante ressaltar que as crianças e os adolescentes ficam tão interligados à tecnologia que acabam não conseguindo desvincular ao mundo real, não conseguem desassociar ao mundo real.
Porque, assim, o que acontece? Eles vivem em formas de avatares e eles acabam trazendo isso para a vida real deles. Por exemplo, você pode digitar a sua imagem, você pode criar diversos perfis, você pode ser o que você quiser no mundo digital, mas isso não acaba não passando para o mundo real. E, de fato, as redes sociais têm uma influência, influenciam as pessoas, porque existem os influenciadores. E eles influenciam bastante a vida de, não só de criança e adolescente, mas também no contexto geral. E um ponto importante de ressaltar é a influência das redes sociais na vida de crianças e adolescentes é que o Brasil atualmente ele é o país em que é mais realizado procedimentos estéticos em menores de idade, por conta justamente dessa visão que as pessoas têm sobre elas nas redes sociais. Carlos, 1 minuto para fechar, tá? Tá bom, agora aqui a respeito das considerações finais. A gente conseguiu atender os objetivos propostos, os objetivos citados foram todos atendidos, né? A gente vê que as tecnologias, elas, de fato, têm uma presença necessária na sociedade, porém acaba sendo prejudicial quando é em excesso. Também a gente explicou a questão do uso exagerado da tecnologia por crianças e adolescentes, que está fortemente relacionada ao capitalismo, como as empresas, perdão, se beneficiam disso, e a questão do impacto social, onde a sociedade caminha para que as crianças e adolescentes utilizem ainda mais tecnologia. Uma questão de dependência mesmo. Agora aqui foi a respeito das referências utilizadas, né, na confecção desses slides, e eu encerro a apresentação por aqui. Agora passo a palavra à banca. Obrigado, Carlos. Esse trabalho, ele dá uma ótima discussão, principalmente no curso de desenvolvimento de sistemas, né? E uma discussão assim que vai bem longe, né? Bom, mas eu não posso tomar o tempo dos nossos colegas, né? O professor Mauri daqui a pouco tem que entrar em banca, então eu só vou fazer o seguinte, tá? Ali no slide, Carlos, a noção de semicapitalismo tem a ver com menos interpretação e mais uso de símbolos, tá? Ou seja, você empobrece a linguagem, a gramática, a interpretação de texto, em detrimento de uma linguagem reduzida, praticamente simbólica, né? Então, você fala assim, bom dia, como você tá? Aí eu falo assim, você gostou daquele filme que eu te indiquei? Aparece um coraçãozinho, né? Então, ou seja, nós estamos ficando cada vez mais maquinizados do que seres humanos. Então, essa é a minha colocação, só para você dar uma reformulada lá. Professor Mauri, sua pergunta. Está sem som, professor. Eu tive muito problema também com a minha câmera. Meu computador está com mau contato na câmera, então ela vai e volta. Desculpa aí Tudo bem, não tem problema com a câmera. problema. E também queria aproveitar a oportunidade de agradecer aí o convite para participar da banca, né? E como o professor Loyola falou, é um assunto imenso, né? Foi feito só um pequeno ponto, um apanhado só sobre o assunto, né? É muito interessante. E assim, é uma ferramenta, né? Os dispositivos de informática, toda essa quantidade de informação, toda essa atração que tudo isso provoca, né? E é uma ferramenta. Por outro lado, também o excesso, né, traz todos os malefícios que foram levantados e tantos outros que a gente sabe, né, ainda mais intensificados por causa da pandemia, onde a gente ficou mais recluso e mais buscou esse tipo de dispositivo de facilidade, né? O assunto é muito pertinente, mas é extensíssimo. Uma coisa que eu achei interessante, que foi uma pesquisa bibliográfica, o trabalho que eu consegui dar uma olhada foi tá no formato de artigo, né? Tá bem resumido. O universo, né, de quantos artigos você chegou a encontrar nessas duas bases, né? E quanto que você foi afunilando, você tirou repetição, né? Alguns que não eram pertinentes, algumas coisas, e qual que foi a massa com que você realmente trabalhou, analisou, né? Eu dei uma olhada lá nas referências bibliográficas, né? Dá para ter uma ideia, né? Mas eu achei que seria interessante complementar, né? Trazer realmente toda a quantificação do universo que você trabalhou. Mas parabéns, gostei, muito bom. O início do trabalho dele começou por aqui, ó.
A Fábrica de Cretinos Digitais. Tá? Infelizmente, tem a superficialidade, né, o imediatismo aí propiciado pelo tipo de acesso, né? É Aí muito interessante. O assunto é extensíssimo, né? Aí eu pedi porque assim, para delimitar, ele pegou 2 livros, que é o Semiocapitalismo e o Subjetividade Maquínica, do Paulo Giraldelli, que ele resume outros autores que exatamente dão essa expansão que você está falando, professor, né? Nesses 2 livrinhos aí. Então, por isso que eu pedi para ele dar uma enxugada, né? Porque senão aí, né? Mas enfim, desculpa interromper, só fala, Não, né? mas era isso mesmo, era só para fazer esse comentário e trazer, né, que eu acho que seria interessante quantificar aí o universo que foi trabalhando na pesquisa aí. Né? Parabéns, o assunto é muito pertinente, né? E aí, com a questão da pandemia, trouxe aí essa necessidade também. Inclusive, como você citou, né, na sua apresentação lá, o aumento, né, do tempo, né, tomado aí pela cada usuário, né, faixa de uso, né? O problema na faixa antes da adolescência, na faixa da infância é muito crítico, né, que é a formação, né? A formação do cérebro mesmo, né? Biologicamente, formação né, lapidação de caráter, né? De conhecimento social, né? Falta a interatividade do ser humano, ele necessidade de ser muito interativo, né? Mas era isso que a minha colocação. Podem seguir, por favor, na professora Gleiciane aí, seus comentários, suas perguntas. Parabéns, Carlos. Obrigado, professor Mauri, agora e tá, a professora Gleice está mutada. deixa eu só fazer uma... Professor Loyola, eu vou ter que me ausentar, que já vai começar a próxima banca, também ter que me preparar para outra, e ver o que está o problema no meu computador. Qualquer coisa, faz o seguinte, tá? Você preenche a ficha lá de qualificação, Sim. tá? Tudo direitinho, e você me manda, né, pode ser aqui pelo Teams mesmo, no privado, tá bom? Tá, tudo bem. Muito E obrigado, aí meu depois professor é Mauri. isso. Obrigado, professor Mauri. Desculpa ser tão breve aí, tá saindo Não, sem problema, correndo. Não, professor. Eu que tudo bem, a agradeço gente você estar sabe. aqui quebrando um galho. Tá certo, muito obrigado. Gleice? Oi. Então, primeiro, parabéns ao Carlos Eduardo, ao Carlos Alberto, orientador. O tema é excelente, se pensar para a área da tecnologia e para nós, como professores, educadores, é de extrema relevância. Eu gostei bastante do que você trouxe, porque você foi respondendo uma série de questões que eu faria, à medida que você foi apresentando e trazendo temas que estão sendo amplamente discutidos. Então, como o professor falou anteriormente, eu acho que você conseguiu, dentro da proposta, né, fazer realmente uma pesquisa bem ampla e dar conta de trazer todos esses itens, né, que fazem parte aí desse contexto. É lógico que é um tema gigantesco, que se você fosse continuar pesquisando, você ia ter inúmeros elementos para ampliar, para se aprofundar, mas eu gostei bastante da forma que você apresentou. Agora, é uma pergunta que não era o objetivo do trabalho, o seu objetivo era responder as perguntas, que eu acho que você deu conta, mas você conseguiu, durante esse tempo, visualizar alguma solução fora da tecnologia, ou a própria tecnologia poderia ser pensada como um caminho para mudar essa interação aí do aluno, do jovem com a tecnologia? Sei. Obrigado, professora, pelo apontamento, né? Respondendo a pergunta, o que eu posso contextualizar é que, assim, é um tema que é muito recente. A gente está vendo isso acreditar, a gente está vendo a história sendo feita. Mas, assim, eu pensei bastante a respeito como é que a gente poderia resolver isso. Não sei, acho que o primeiro passo é falar sobre isso. Porque, assim, a gente pode falar assim, a tecnologia faz mal, hoje em dia você vê um monte de jovens só mexendo no celular, não tem mais interação social, quase não tem vida social, essas coisas assim, a gente posta bastante coisa, mas acho que o principal importante é perguntar por que isso. O primeiro ponto é reconhecer o que motiva isso, né, que no caso seria porque quem está se beneficiando com isso? O primeiro ponto acho que seria pensar. E uma solução interessante seria regulamentar como acho que seria muito desassociar as pessoas terem mais liberdade tecnológica, assim, porque não ficar
só no digital. Que assim, a gente sabe que realmente é muito útil, mas às vezes é legal você ter uma reunião presencial, você ter esse contato, assim, e eu acredito que as pessoas ainda têm que aprender, porque a gente ainda está saindo no período pandêmico, né? A pandemia ainda marcou muito, né, as pessoas. E eu acredito que um ponto importante a ser ressaltado é o cultivo da interação social, para não ficar tão dependente da tecnologia assim, e usar a tecnologia com cautela. Também cabe, a gente é citado, né, que eu cito, né, o chat GPT, que ele pode gerar imagens, textos, coisas assim, e eu acredito que cabe a legislação do país regulamentar isso, porque isso vai ter controle, né, sobre o que é feito, sobre o que é, qual o limite, né, que pode produzir, que a gente sabe, né, não foi citado aqui no trabalho, mas está relacionado ao tema, as fake news utilizadas nas eleições. E a gente sabe que em 2024 tem as eleições, depois também 2026, sabe isso. Então, trazer a discussão à tona, eu acho que é o primeiro passo a ser feito. Responde a pergunta, doutor? Não, tá ótimo, responde sim. Não, eu fiz essa pergunta porque, assim, pensando que a gente está num curso de análise e desenvolvimento de sistema, que é tecnologia, porque de repente fica aquela coisa assim, sou anti-tecnologia, entendeu? Vou banir, Então, por isso que eu fiz essa pergunta, que é justamente conseguir ter esse equilíbrio, né? Como que essa tecnologia vai ser utilizada de forma positiva, né? Que não seja só olhando para esse aspecto negativo que a tecnologia promove. Mas eu gostei muito, viu? Eu acho que eu não tenho assim muitos questionamentos. Você se propôs e respondeu exatamente ao que você tinha apresentado lá nos seus objetivos iniciais. Acho que fundamentação teórica, você foi lá, né? Como o professor citou, você tem uma boa referência bibliográfica e conseguiu realmente fazer esse enxugamento aí e apresentar de forma bem clara ao que você se propôs. Muito obrigado, professora, pelo apontamento. Carlos, é o seguinte, nós vamos precisar ter que fazer agora a nossa pontuação, então você vai ter que sair da sala. Vou precisar sair, né? Aí depois a gente chama de volta, tá bom? Depois você manda mensagem no Teams que eu volto. Não, eu mando o convite por aqui mesmo que a gente tá. já reinsira, tá bom? Tá Beleza? bom. Tô saindo. Então, Tô saindo aqui. Vou parar de compartilhar a tela, né? descompartilhe. Beleza. Bom, vou sair então. Tá. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou vir aqui. Peraí, Denise. Peraí, o Gleice. Meu. Vamos aqui. Ah, não, essa daqui é antiga. Tá. Não, alguém foi preencher. Alguém preencheu e. Não, peraí, deixa eu fazer aqui o seguinte. Vamos só aguardar um pouquinho. Eu tenho aqui. Cadê? Peraí. Deixa eu procurar aqui no meu computador rapidinho. Eu tenho aqui área de trabalho, métodos. Editais. Peraí, deixa eu ver aqui. Ficha de acompanhamento e orientação, ficha para avaliação e defesa. Gleice, você está com um papel aí na mão? Sim, eu tenho papel aqui. Tá. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou falar aqui para você e você anota aí no papel, porque depois eu vou ter que passar para o professor Mauri também, tá? Então vamos lá. Defesa na data prevista. A defesa ocorreu no prazo regular, sexto semestre do curso. Ele era para ter apresentado no semestre passado, outra turma. Então, aqui no máximo de pontos é 1, vamos dar meio. Tá. Meio ponto. Uhum. Introdução, apresentação do trabalho, o que você achou? O ponto máximo é 1. Então, eu gostei da apresentação. Acho que não dá para levar em consideração, por exemplo, às vezes a questão como é que eu diria?
a forma dele apresentar, às vezes, um pouquinho a dicção, coisa do tipo, isso não vou descontar. Eu acho que é mais ele ter apresentado o que se propôs. Tá, então beleza. Então, um ponto. Para mim tá ok. Tá. Desenvolvimento, adequação ao tema ao nível do curso, é meio ponto, né? Acho que a gente pode dar esse meio ponto, porque afinal não só está adequado, mas como é discussão necessária, né? Sim, eu acho, é isso que eu ia falar, é um negócio necessário. Eu sei que muitos cursos, eles vão para uma linha totalmente diferente. Então, você ter alguém pensando dessa forma na área de tecnologia é necessário. Muitos alunos reclamam para mim que gostariam de fazer TCCs mais científicos, mais questionadores, não questionadores no sentido de crítica, de meter o pau, mas assim, tentar entender, que faz parte, né? Mas, infelizmente, nós temos um viés que é muito voltado para o lado comercial, metodológico, utilitarista, enfim, né? Bom, ainda na fase de desenvolvimento, adequação ao tema do nível do curso, meio ponto, tá certo? Desenvolvimento do assunto em sequência lógica e continuidade natural. Eu acho que aí é que, no caso, você falou, o ponto máximo é 2. 1,5, porque afinal teve alguns momentos que ele teve lá alguns problemas de dicção. Tá, tudo bem. Tá, mas 1,5. só voltar. Então, tem desenvolvimento, que seria estaria meio ponto. Aí o quarto item, que é só para conclusão. O quarto item agora é conclusão. O primeiro foi defesa na data prevista, o segundo foi a introdução, a apresentação do trabalho, o terceiro é o desenvolvimento, o quarto é a conclusão, fecho da apresentação sem inclusão de ideias novas, o ponto máximo é 1,5, eu acho que justo. Tá? A adequação do vocabulário, né? Ele não usou gírias, ele procurou se ater e talvez tenha sido isso que de repente tenha dado a ele aquele problema ali na sequência, né? A adequação do vocabulário, 1 ponto. Eu acho que ele usou linguagem adequada. Sem dúvida. Seleção e utilização adequada das ajudas de instrução, que no caso é o PowerPoint, apresentar tal tudo direitinho, 1 ponto. Tá bem, 1 ponto, né? Porque ele apresentou lá o PowerPoint bem feitinho, né? Contato visual com a comissão organizadora, sim, ele observou, tá tudo direitinho. A argumentação do grupo perante as dúvidas e considerações da banca. Aí no caso seria se tivesse sido mais de um, mas no caso seria a argumentação dele, né? Então, e ele respondeu e deu para perceber que ele realmente estava se aprofundando no assunto e gostaria de falar mais, não é? Então, a pontuação máxima aqui é 1. A gente pode dar 1 Professores, ponto voltei para ele. rapidinho, que a outra banca ainda não começou lá, também demorado, para dar um parecer. Então, peraí. Eu gostei, tá? Eu faço desculpa, tá? Mas na correria queria não deixar de comentar Eu achei que o trabalho muito bom. Então, agora... Ô, Gleice, argumentação do grupo perante as dúvidas e considerações da banca, 1 ponto. E encerramento natural dentro do tempo previsto, meio ponto. Tudo bem? Tá, agora a gente faz o seguinte. Agora, ô Mauri, você tem uma caneta, um papel aí na mesa, aí, tudo direitinho? Espera aí que eu consigo algo aqui. Deixa eu pegar o meu carregador aqui. Desculpa esse contra... Não, tudo bem, não teve problema nenhum. É que eu sei que tem o parecer agora, né? Não, a gente está conseguindo se sair muito bem, apesar de tudo que está acontecendo, mas estamos indo bem, né? Vamos lá, professor. Qual que foi aí Então, a professora Gleice vai digitar para você, e aí você vai anotando e pegando a pontuação. Aí depois você transfere para aquela ficha, né? E manda para mim, tá? Aquela ficha de... Como é que é o nome aqui? Ficha para avaliação de defesa. O problema é que é o seguinte, eu acho que eu mandei uma que já estava preenchida. Então, professor, ela está em Word? Está em Word. E eu faço, então, a substituição dos pontos. Isso, do nome, substitui lá. Isso, tá? Só que eu não me lembro de ter encontrado ela. Não, e a que eu tenho aqui, na hora quando eu abri, a que eu tenho... Inclusive, eu acho que aqui eu mandei para vocês, que é a que estava lá no Teams, é que alguém preencheu lá e deixou lá no Teams. Por isso que na hora quando a gente abre,
é outra banca ali. Então tem que tirar os nomes e colocar os nós, tem que tirar a assinatura digital, colocar as nossas, a pontuação, tá? Tem que fazer toda essa substituição aí, porque alguém sem querer, em vez de baixar e salvar no computador, preencheu direto no Teams e deixou lá. Entendi. Mas eu Tá não certo? consegui acessar essa avaliação, só uma que tem no geral de todas as bancas. Isso, é essa mesmo. Então, ô Essa mesmo. Gleice, você pode passar pro Mauri? Presta atenção aí, Mauri, que ela vai. Então, vamos lá. Eu só fiquei com dúvida aqui na parte do desenvolvimento, que a gente tinha colocado meio ponto, mas era mais, não era? Deixa eu ver, peraí, deixa eu abrir aqui. Acho que a gente Deixa tinha eu- descontado meio ponto. Onde é? Desenvolvimento. Desenvolvimento tem o item 3.1, adequação do tema ao nível do curso, e o 3.2, desenvolvimento do assunto em sequência lógica e continuidade natural. São 2 pontos. Ah, isso mesmo. Aí a gente deixou um e-mail, foi isso? Isso. Então, Ah, tá. 3.2 é igual a 1,5, tá? Isso. Agora começa lá, Gleice, no número 1, defesa da data Você quer ler prevista. os tópicos? Porque eu coloquei uma sequência, mas eu não sei se eu escrevi certinho. Defesa da data prevista. Então, meio Isso. ponto. Meio Tá. Aí ponto. veio a Tá. apresentação. Que é, Sim. que é o item 2, introdução, 2.1, apresentação do trabalho. Vai lá. Que aí seria um ponto. Tá. Isso. Aí Aí o depois veio 3. desenvolvimento, Isso. 3.1. que seria 1,5. Peraí. Não, tem o meio ponto também do item 3.1. Ah, então é Tá. isso. Então é esse aí que é o meio ponto. Foi aqui que eu me Isso. confundi. Ah, Então, tá. 3.1 seria o meio ponto mesmo. Então, esse 1,5 Isso. que é depois que eu confundi aqui, Que é o que eu não coloquei. 3.2. Sim. Eu coloquei a conclusão, que é o e-mail também. Tá, Tá. peraí. Vai com calma. Item 4, conclusão. Fecho da apresentação sem inclusão de ideias novas. Aí o 5 vem, complemento. 5.1, adequação do vocabulário. Aí a gente colocou 1. Certo. 5.2, seleção e utilização adequada das ajudas de instrução. Colocamos Aí, um também, né? 1 também. Tá. 5.3, contato visual com a comissão organizadora. Meio. 1. A gente Não, deixou... meio ponto, porque meio ponto é o ponto máximo. Ah, é verdade, meio ponto, isso. Isso. 5.4, argumentação do grupo perante as dúvidas e considerações da banca. Um ponto. Tá? Ponto. Que é o ponto máximo. E encerramento natural dentro do tempo previsto, meio ponto. Meio ponto. Agora, se alguém puder somar, Vai dar 9,5. 9,5. Não é isso? Se vai dar 9,5, gente. Se era 10, a gente só tirou meio ponto do item 3.2? Então vamos colocar 10. Vamos colocar esse meio ponto. Vamos dar 10. De acordo? De acordo. Tá. Porque deixar o trabalho Então o nos... item 3.2 vai virar 2 mesmo, né? Isso, vai virar 2. Tá, então damos 10 pontos. A única questão aqui, a professora Denise, ela destacou que tinha a questão da publicação, né? Trabalhos com 9 ou 10 pontos. Sim, aí vai para publicação, Isso. né? E aí Vai a lá gente para o vai... repositório, né? Disponibilidade Isso, pública. Tá. exatamente. E aí depois eu é que vou ter que mandar para ele a permissão para poder publicar o trabalho, né? Tá, ok. Professores, me desculpa que eu também tenho que voltar lá para outra. Então, Tá. eu vou passar isso aqui a limpo, tá? Em cima daquele avaliação e mando para você, Loyola, ainda hoje. Tá, digitaliza na assinatura e beleza, tá Tá. bom? Mando aí uma comunicação privada pelo Teams. Isso. Bom, eu vou solicitar ele para entrar agora, ok? Tá, mas eu já estou Leola, indo, tá? Tchau, Tudo tchau. bem. Esse arquivo, Tchau. você mandou ele por onde? Esse que a gente vai preencher. Eu tinha mandado pelo privado. Ah, Acho que tá. foi Então pelo eu vou privado. pegar lá no privado, porque eu Tá. acabei. Por isso que eu estava confirmando, porque eu estava colocando os tópicos aqui. Eu falei, deixa eu ver se eu coloquei da Tá. forma correta. Beleza. Eu Ele não vai tinha visto. entrar. Ele vai entrar daqui a pouco, né? Peraí, deixa eu pegar minha cola, né? Porque afinal eu vou ter que ver aqui. Carlos, você já está presente? Estou aqui. Tá. Voltei. Carlos, é o seguinte, tá? A banca chegou aqui à conclusão, tá? De que seu trabalho foi bem apresentado, por direitinho, tal, correu conforme,
E assim, considerando ali uma coisinha ou outra, tal, que de repente a gente pode relevar, sua nota final é 10, tá bom? Ok? Sério? Então aí o seu trabalho vai ser publicado lá na... Eu esqueci o nome, É o caramba. RIT. Isso, exatamente, tá? E Bom, aí eu acho que eu vou ter que enviar para você, no caso, uma declaração de que você permite a publicação. Eu sei que tem que enviar alguma coisa, né? sim, a Denise ela já tinha falado com a gente. Aí só Tá, estava aguardando o processo, né? Todo final assim da questão da nota para a gente assinar. tá Tá bom, bom. beleza. Muito Tá ok, obrigado. então. Eu que agradeço. Parabéns, Bom, Carlos. Muito obrigado. então é isso. Eu declaro encerrada a banca de TCC e vamos nessa, né? Tá certo? Muito obrigado, gente. Eu que Até agradeço. Bom mais. dia a todos. Ó, Bom dia a eu todos. só Oi. não achei o arquivo aqui, se você puder O mandar. arquivo Não, eu que mando para ela lá, o arquivo para poder colocar as Ah, notas, espera tá? comigo. Tá bom, beleza. Tá Tchau, bom. Até tchau. mais. Tchau, Muito tchau. obrigado, viu, De professor? nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.